Olá pessoal, tudo certo? Sou o Eduardo, sou contador e nesse vídeo vamos abordar a declaração comprobatória de percepção de rendimentos, a popular DECORE. Nesse vídeo vamos abordar algumas dúvidas sobre a DECORE, porque por muitas vezes o cliente, o beneficiário da DECORE, chega até o contador, solicita e o contador mais ou menos dá a entender que não quer fazer. Então vamos desmistificar essa questão, o porquê o contador muitas vezes diz que não dá para fazer. Vamos entender o que é realmente a DECORE, tá? Quem pode fazer a DECORE, como que funciona ela, quais são as penalidades, quais são os documentos necessários para apresentar essa DECORE. Muitos clientes nos procuram para emitir a DECORE. Primeiramente, a DECORE só pode ser emitida por um profissional que tenha registro no Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, um contador. Então, a pessoa não consegue emitir por conta. Então, ela deve sim procurar um profissional com registro no órgão que é o CRC para poder emitir essa DECORE, porque a DECORE hoje, na verdade, desde 2016, ela é emitida de forma online no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então, através do acesso do contador, ele consegue emitir esse documento, essa declaração de comprovação de rendimentos. Então, entrando nesse universo da DECORE, muitas vezes o empresário, ou a pessoa física, ou autônomo, vai até um banco, por exemplo, e o banco solicita a DECORE. Primeira coisa que ele ouve é o seguinte: vai até o contador, solicita, porque a DECORE você não paga nenhum imposto. Em tese, isso é real. O contador, quando ele vai fazer a DECORE, realmente não há pagamento de impostos na emissão da DECORE. Por quê? Porque os impostos já devem ter sido recolhidos nos documentos comprobatórios que servirão de matéria-prima para gerar a DECORE. Aí vem o questionamento: por que a maioria dos contadores, ou todos os contadores, eles têm esse receio em gerar a DECORE? Por exemplo, o cliente vem e pede: eu quero uma DECORE de 14 mil, de 15 mil reais, de 20 mil reais, de 50 mil reais. O processo para fazer a DECORE, ele não é complexo. O contador, sim, ele pode ali fazer uma DECORE do valor que o seu beneficiário achar necessário. Porém, esse é o grande X da questão, desde que tenha documentos que comprovem esse valor declarado. Por quê? A DECORE, ela não é um comprovante de renda, ela é uma declaração comprobatória, ou seja, ela vai validar o comprovante de renda que o beneficiário está apresentando. Então, como funciona? Existe um embasamento legal que que determina os parâmetros para uma DECORE. Tá? Existe uma resolução do CFC que regulamenta os documentos que são hábeis, que são os documentos legais que validam essa DECORE. A resolução que faz todo esse norteamento da DECORE é a resolução 1592 de 2020. Então, ela que faz todos os parâmetros necessários para a DECORE. E no anexo 2 dessa resolução, até vamos deixar essa resolução no link desse vídeo, tem todos os documentos hábeis e legais que comprovam os valores da DECORE. Então, vamos imaginar o seguinte: a DECORE, para que ela possa ser declarada pelo contador, deve existir um dos documentos presentes no anexo 2 da resolução 1592 de 2020. Sem que haja esses comprovantes, é inviável fazer a DECORE. Então, por isso, muitas vezes o contador fala o seguinte: sem documento eu não posso fazer a DECORE. Antigamente, a DECORE ela era mais popular. Primeiro, porque ela não era feita de forma digital, ela não era feita de forma eletrônica. Ela era feita de um formato mais antigo. Hoje, por exemplo, uma DECORE ela não pode ser cancelada. Então, o cliente ele pode me procurar: Eduardo, faz uma DECORE aqui, depois cancela. É inviável. Hoje não é mais possível cancelar uma DECORE. A única coisa que é possível é retificar ela, e retificar uma vez só. E além do mais, toda DECORE feita
seja ela feita uma vez só, de forma original ou retificada, ela deve ser arquivada pelo período de 5 anos. Então, quando um contador ele faz uma decore, ele manda essa informação para o banco de dados do CRC, que é o órgão de classe que regulamenta a profissão do contador. Uma via ele tem que deixar arquivado no seu escritório, junto com todos os comprovantes que dão validade para essa decore. E também uma via vai para envio da Receita Federal. Ou seja, é uma informação que ela fica amarrada com os órgãos e a qualquer momento o contador pode ser fiscalizado, tendo que apresentar os documentos que serviram como matéria-prima dessa decore. Então, quais são esses documentos que servem de matéria-prima? Vamos dar alguns exemplos. O comprovante de prolabore. Então, o sócio da empresa que retira a prolabore dela, então o prolabore é um documento comprobatório, mas não só o prolabore. A CEFIP, que a CEFIP é a informação que é prestada à Previdência Social, onde, falando no bom popular, o valor do INSS sobre esse prolabore, declarado, é ali que eu declaro essa dívida para a Previdência Social. Então, só o prolabore não basta. Então, o prolabore e a CEFIP, que comprove a informação ao INSS, que é o tributo sobre o prolabore. Então, essa informação é a informação que serve de matéria-prima para essa decore. Então, é a decore e os documentos. Sem os dois, não tem como, porque haverão riscos que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Outro documento, distribuição de lucros. Então, se a empresa distribui lucros, o contador tem que apresentar livro diário, o balanço patrimonial e DRE que comprove esse lucro e a sua distribuição. Então, novamente, documentos comprobatórios para a geração da decore. Outro exemplo são quando o cliente nos procura é um autônomo. Então, ele tem que ter a comprovação desses honorários de autônomo, normalmente uma nota fiscal avulsa emitida na prefeitura, enfim, algum documento que comprove que ele teve esse rendimento. E, além disso, as guias de pagamento, os DARFs do imposto de renda que ele pagou, o popular carnê-leão. Então, a questão do rendimento e o tributo pago. Então, sem que haja esses documentos aqui hábeis, a decore fica sem validade. Outra situação é que toda decore hoje gerada, como falei, desde 2016 é para um sistema eletrônico, é possível consultar no site do CFC a veracidade do documento. Então, hoje há um controle muito maior, então por isso há um risco, e é sobre esses riscos e penalidades que eu vou falar agora. Então, vamos abordar essa questão dos riscos. Então, uma decore que tem toda a documentação, que como eu falei antes, documentação essa que está no anexo 2 da resolução 1592/2020, lá tem toda uma lista de documentos. Se o cliente apresentou essa documentação, a decore pode ser feita sem risco nenhum, porque temos os documentos legais e hábeis e temos a decore feita. O contador arquiva por 5 anos, se tiver fiscalização, ele apresenta e está tudo certo. Porém, qual que é o risco de fazer uma decore sem documento legal, sem embasamento algum? Simplesmente uma decore no valor que o cliente necessita. Primeiro, não dá para cancelar. Então, feita a decore, está lá o registro. Mesmo que retifique, a informação da original está lá. Então, primeira situação, é impossível cancelar. E existem as penalidades. Para o contador, ele pode sofrer penalidades no CFC, no Conselho Federal de Contabilidade. Por quê? Porque ele fez um documento que não tem valor legal nenhum, não tem comprovação nenhuma que aqueles valores declarados são reais. Outra penalização é a penalização civil e a penalização penal. Essas penalizações sofrem tanto o contador quanto o beneficiário da decore, ou seja, a pessoa que saiu nominada na decore. Então, dentre essas penalidades, se destaca o crime de estelionato, de falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária. Então, esse é o grande risco para o contador fazer uma decore sem documentação comprobatória. Então, pessoal, esse vídeo, como vocês podem observar, é um vídeo mais voltado ao cliente, não tanto ao contador, né? O contador que quer entender a decore, como faz a decore, mas sim ao cliente, que muitas vezes chega num banco, chega em algum local que pedem esse documento e realmente, como eu falei, fazer a decore não gera tributo,
porque na teoria esse tributo já foi recolhido em outro comprovante. A DECORE, ressaltando, não é um comprovante de renda, é uma declaração comprobatória, ou seja, estou validando a informação apresentada, estou validando o comprovante de renda que o cliente apresenta. Então assim, comprovante de renda não é o extrato bancário, tu pode ter 100 mil reais na tua conta, mas se não há uma origem dentro desses documentos necessários, não me dá embasamento para fazer a DECORE. Então, muito cuidado. Nós da Contabilidade Pro estamos à disposição, no nosso site tem um link lá do nosso WhatsApp. Se gerou dúvidas sobre a DECORE ou há necessidade de emissão dessa DECORE, dúvidas quanto aos documentos comprobatórios, clica no nosso link lá do WhatsApp, do nosso site, que nós vamos auxiliar vocês, vamos estar direcionando vocês a melhor forma de declarar a tua renda ou até mesmo de fazer uma DECORE, tá bom, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.